As palavras são como o vento, invisíveis aos olhos, mas capazes de mover oceanos inteiros. Reflexão inspirada no pensamento estoico. Há momentos na vida em que uma única palavra muda tudo. Um sim pode abrir portas que pareciam trancadas para sempre. Um não pode evitar quedas que jamais conseguiríamos reparar. Uma frase de encorajamento, dita na hora certa, pode acender uma luz em meio à escuridão mais densa. Mas uma palavra cruel, lançada sem cuidado, pode deixar cicatrizes que nem o tempo consegue apagar. As palavras não são apenas sons. São sementes invisíveis que germinam em silêncio, criando raízes profundas no terreno da mente e florescendo, para o bem ou para o mal, no jardim da alma. São pontes capazes de nos aproximar de quem amamos, mas também muros que nos isolam do mundo e de nós mesmos. E há algo ainda mais poderoso. As palavras moldam não apenas o que pensamos, mas também o que sentimos, fazemos e nos tornamos. O modo como falamos conosco, como falamos com os outros e como permitimos que os outros falem conosco determina, em grande parte, o rumo da nossa vida. O estoicismo nos lembra que não temos controle sobre a boca dos outros, mas temos controle absoluto sobre o que fazemos com as palavras que chegam até nós. Podemos permitir que elas nos destruam, ou usá-las como degraus para subir mais alto. Mais que isso, somos responsáveis pelas palavras que lançamos ao mundo. Cada sílaba que sai da nossa boca carrega o poder de ferir ou curar, de enfraquecer ou fortalecer, de acorrentar ou libertar. Nesta jornada que vamos trilhar juntos, vamos explorar o poder real das palavras positivas e negativas. Não apenas no nível dos pensamentos, mas na forma como elas influenciam decisões, relacionamentos, saúde emocional e até mesmo o destino que escolhemos construir. Capítulo a capítulo, vamos aprender a reconhecer as palavras que devemos cultivar e as que precisamos arrancar pela raiz. Vamos descobrir como falar para inspirar, como ouvir para crescer e como silenciar para proteger a própria paz. E antes de começarmos, quero te propor um compromisso simples, mas transformador. Escreva nos comentários: hoje escolho palavras que constroem. Não é apenas uma frase, é uma semente que você estará plantando agora mesmo, e que poderá crescer em atitudes concretas a partir de hoje. E se você é novo aqui no Tesouros Literários, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, todas as semanas, vamos caminhar juntos em busca de uma vida mais serena, forte e iluminada. Respire fundo. Prepare-se. Porque a partir de agora, vamos entender por que uma palavra pode ser mais poderosa que qualquer arma, e como usá-la para escrever a melhor versão da sua própria história. Capítulo 1 – A Semente Invisível. Imagine que, em um dia comum, alguém se aproxima de você, olha nos seus olhos e diz: "Eu acredito em você." Não há aplausos, não há música dramática, não há mudança imediata nas circunstâncias da sua vida. E, no entanto, algo dentro de você se move. É como se uma pequena chama fosse acesa em um canto esquecido do seu coração. As palavras são assim, sementes invisíveis. Você não as vê, mas elas caem no solo da mente, criam raízes no silêncio e, com o tempo, florescem, para o bem ou para o mal. Uma palavra de encorajamento, dita no momento certo, pode crescer dentro de alguém até se tornar a força que o sustenta nos dias mais sombrios. Mas uma palavra cruel, lançada com descuido, pode se transformar em uma erva daninha que sufoca o que há de mais belo em uma pessoa. As sementes que carregamos da infância. Desde muito cedo, começamos a receber essas sementes. Algumas vêm de nossos pais, avós, professores ou irmãos mais velhos. E é curioso como certas frases ditas há décadas ainda ecoam em nossa mente com nitidez assustadora. Talvez você se lembre de uma professora que disse: "Você é inteligente, mas precisa acreditar mais em si mesmo." Ou, quem sabe, de um parente que jogou na sua cara: "Você nunca vai chegar a lugar nenhum." O mais surpreendente é que, muitas vezes, essas frases não foram ditas com intenção de marcar para sempre. Mas palavras têm vida própria. Elas germinam sem pedir licença e, se não as filtramos, podem determinar o tipo de jardim mental que vamos cultivar por toda a vida. O perigo das sementes envenenadas. O problema é que a maioria de nós não percebe que está aceitando sementes envenenadas. Acreditamos nelas apenas porque vieram de pessoas que amamos, de figuras de autoridade ou de alguém que parecia saber mais do que nós. E é assim que frases como "você não é suficiente", "isso não é para gente como você" ou "melhor não tentar para não se decepcionar" se instalam. No início, parecem pequenas, quase inofensivas. Mas com o tempo, crescem raízes profundas e começam a sufocar qualquer tentativa de mudança ou crescimento.
A ciência moderna confirma algo que os filósofos estoicos já sabiam. As palavras influenciam não apenas nossas emoções, mas também nossas decisões e até nossa saúde física. Palavras negativas ativam áreas do cérebro associadas ao medo e ao estresse, liberando hormônios como o cortisol, que, em excesso, enfraquece o sistema imunológico e prejudica a clareza mental. Em outras palavras, aceitar sementes envenenadas não apenas afeta sua autoestima, pode literalmente afetar sua saúde e seu futuro. O chamado do estoicismo, ser o jardineiro da própria mente. Marco Aurélio escreveu: "A vida de um homem é o que seus pensamentos fazem dela." Podemos expandir essa ideia. Nossos pensamentos são o que as palavras, que ouvimos e repetimos, fazem deles. O estoicismo nos convida a sermos jardineiros atentos. Assim como um bom cultivador escolhe cuidadosamente quais sementes plantar e protege seu solo contra pragas, nós precisamos vigiar as palavras que deixamos entrar e aquelas que entregamos ao mundo. Isso exige atenção diária. Exige que, ao ouvir algo, você se pergunte: essa semente vai produzir frutos que valem a pena? História real. Quando uma frase salva uma vida. Em uma escola pública de Minas Gerais, um professor percebeu que um de seus alunos, de apenas 13 anos, estava cada vez mais calado e retraído. A maioria via o menino como preguiçoso ou desinteressado. Mas o professor, em um momento de conversa informal, disse: "Eu sei que você é capaz de muito mais do que imagina. Eu acredito em você." Anos depois, aquele aluno voltou para visitá-lo, já formado em engenharia. Com lágrimas nos olhos, contou que, na época, estava pensando seriamente em abandonar a escola e que aquela simples frase foi o motivo pelo qual decidiu continuar. Uma semente plantada em segundos, que mudou o destino de uma vida inteira. Como plantar sementes boas, de propósito. Palavras positivas não significam falsos elogios ou frases prontas. Para que uma semente boa tenha força, ela precisa ter 3 ingredientes. 1. Verdade. Não diga apenas o que a pessoa quer ouvir. Diga algo que você realmente acredita sobre ela. 2. Intenção pura. Fale para construir, não para manipular. 3. Momento certo. Uma palavra de apoio dita na hora certa vale mais que 1000 discursos fora de hora. Como arrancar as ervas daninhas. Se você já percebeu que carrega sementes envenenadas plantadas por outros, o primeiro passo não é culpar quem as plantou, mas decidir o que fazer com elas agora. Os estoicos nos lembram que não temos poder sobre o passado, mas temos poder absoluto sobre o presente. E isso significa que podemos arrancar essas raízes ruins e substituir por novas. Um exercício simples é escrever todas as frases negativas que você lembra de ter recebido, e ao lado de cada uma, escrever uma nova frase, mais verdadeira e fortalecedora, para substituir. Por exemplo: você não é bom o bastante, sou capaz de aprender e melhorar todos os dias. Você não nasceu para isso, posso desenvolver novas habilidades a qualquer momento. O poder do plantio consciente. Todos nós deixamos sementes por onde passamos, na família, no trabalho, nas amizades, até nas redes sociais. Às vezes, uma palavra dita em um comentário, em uma reunião ou em uma conversa rápida pode ecoar na mente de alguém por anos. Por isso, antes de falar, é sábio se perguntar: se essa fosse a última palavra que essa pessoa fosse ouvir de mim, ela gostaria de guardá-la? Reflexão final do capítulo. Hoje, o convite é simples, mas profundo. Observe as sementes que você tem recebido e as que tem oferecido. Lembre-se de que, mais cedo ou mais tarde, tudo que você plantar na vida de alguém, e na sua própria vida, vai florescer. E, como compromisso com esse novo plantio, escreva nos comentários: eu escolho plantar palavras que geram vida. Assim, não apenas falamos sobre isso, mas começamos, juntos, a criar um campo fértil para uma colheita de paz, força e esperança. Capítulo 2. Correntes e chaves. Todos nós temos memórias de palavras que ficaram gravadas. Não importa quantos anos se passem, elas permanecem, quase intactas, na nossa mente. Às vezes, surgem do nada, como se estivessem esperando a primeira oportunidade para reaparecer. Talvez alguém já tenha lhe dito: você nunca vai conseguir. Ou, você não é suficiente. Essas frases, mesmo sem peso físico, podem agir como correntes invisíveis. Prendem, limitam, fazem com que a pessoa veja o mundo não como ele é, mas como a prisão que essas palavras criaram. Quando a corrente é invisível, mas real. O mais perigoso dessas correntes é que, muitas vezes,
Não percebemos que estamos algemados. Nos acostumamos tanto a elas que passamos a viver como se a limitação fosse parte natural da vida. E pior, às vezes carregamos correntes que não foram forjadas por nós, mas por vozes antigas, familiares, professores, colegas, chefes. Um comentário feito em um momento de raiva. Uma brincadeira que todos riram, menos você. Uma crítica recebida em um momento de fragilidade. No calor do momento, pode parecer pequeno, mas palavras não desaparecem no ar. Elas ficam, e se não forem questionadas, transformam-se em grilhões emocionais. A sabedoria estoica, não aceitar toda a chave que te oferecem. Epicteto nos lembra, não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos delas. Podemos expandir. Não são as palavras em si que nos destroem, mas o valor que damos a elas. Isso significa que temos poder sobre algo essencial, decidir se vamos deixar que certas palavras entrem e se transformem em nossa verdade. Se uma corrente é feita de palavras, uma chave também pode ser. Às vezes, um simples eu confio em você pode abrir portas que estavam trancadas há anos. Um me perdoa pode dissolver anos de distância. Um você importante pode restaurar alguém que se sentia invisível. História real. Uma chave que abriu uma vida inteira. No interior da Bahia, uma jovem chamada Clara cresceu ouvindo que mulher não precisa estudar muito, basta casar bem. Era a corrente que ela carregava, um limite herdado, disfarçado de conselho. Aos 17 anos, durante uma visita escolar a uma universidade, um professor lhe disse: "Você tem capacidade para estar aqui, se quiser. Não aceite que decidam seu futuro por você." Essa frase foi a primeira chave que ela recebeu. E não foi mágica instantânea, mas foi o início. Ela passou a estudar à noite, conseguiu uma bolsa e, anos depois, formou-se advogada. Hoje, ela costuma repetir para outras meninas da sua cidade: "A porta está aí. A chave é acreditar que você pode girá-la." Identificando correntes e chaves no dia a dia. Na vida prática, podemos aprender a fazer um exercício simples e poderoso. 1. Reconhecer a corrente. Identificar frases que nos prendem. Você é assim e não vai mudar. Isso não é para você. 2. Buscar a chave. Procurar palavras que nos abrem. Você pode tentar. Há outro caminho. 3. Escolher qual carregar. Decidir se vamos manter correntes no bolso ou chaves na mão. Esse processo exige atenção. Às vezes, a corrente vem disfarçada de conselho por seu bem. Outras vezes, a chave aparece em um comentário aparentemente simples, mas que, se guardado, pode mudar o rumo de uma história. O poder de oferecer chaves a outros. Assim como recebemos palavras que nos libertam, também podemos ser portadores dessas chaves para os outros. Nunca sabemos o peso que alguém carrega, mas podemos oferecer leveza com um gesto ou uma frase. Talvez, para você, dizer "eu estou aqui" para o que precisar seja algo pequeno. Mas para quem está se sentindo sozinho, pode ser a primeira chave em muito tempo. E, assim como as correntes, as chaves também ecoam no tempo. Podem abrir não apenas uma porta, mas toda uma nova vida. Reflexão final do capítulo. Hoje, olhe para as palavras que você tem guardado. Pergunte-se: elas são correntes ou chaves? E mais, quando você fala com alguém, está deixando para essa pessoa um peso ou uma ferramenta para se libertar? Se deseja começar a carregar apenas chaves, escreva nos comentários: "Minhas palavras serão chaves para libertar e não correntes para prender." Capítulo 3. A ferida que não sangra. Existem feridas que qualquer um pode ver. Um corte no braço, uma perna engessada, um hematoma que chama atenção. Mas existem feridas muito mais profundas, aquelas que não sangram. São as marcas deixadas por palavras que se alojaram no fundo da alma e que, mesmo invisíveis, continuam doendo por anos, às vezes por toda uma vida. Quando a ferida é silenciosa, mas constante. Muitas vezes, ouvimos frases como: "Não leve isso tão a sério. Foi só uma brincadeira. Você é muito sensível." Essas expressões minimizam a dor que certas palavras podem causar. Mas quem já recebeu uma frase dura em um momento de fragilidade sabe que não é apenas uma frase. É como uma flecha que acerta sem aviso, penetra fundo e, se não tratada, permanece ali, corroendo a autoestima, diminuindo a coragem, apagando sonhos. A repetição que aprofunda a ferida. Uma única palavra pode machucar. Mas quando ela se repete, dia após dia, ela se transforma em algo mais perigoso, uma convicção.
É como água caindo sobre uma pedra. No começo, não parece causar efeito. Mas com o tempo, desgasta, molda, deforma. A ciência já mostrou que o cérebro humano tende a acreditar mais no que é repetido com frequência, mesmo que não seja verdade. E isso significa que, se ouvimos constantemente palavras que nos diminuem, começamos a incorporá-las como parte da nossa identidade. História real. A comparação que virou cicatriz. Em Recife, uma mulher chamada Helena cresceu ouvindo de seu pai: "Sua irmã é mais inteligente que você." A frase, repetida por anos, parecia, para quem estava de fora, apenas uma comparação inocente. Mas para Helena, foi se transformando em uma ferida profunda. Ela começou a evitar desafios na escola, temendo fracassar. Deixava de tentar coisas novas porque já acreditava que não seria boa o suficiente. Foi só aos 52 anos, durante um curso de desenvolvimento pessoal, que ela percebeu o peso daquela sentença. Não podia mudar o que o pai havia dito no passado, mas podia decidir o que ia dizer para si mesma dali em diante. Passou a se repetir diariamente: "Sou capaz de aprender e crescer a qualquer momento." Com o tempo, aquela ferida começou a cicatrizar. O tratamento das feridas invisíveis. Feridas emocionais não se curam com curativos ou pontos. Elas precisam de cuidado interno, algo que o estoicismo nos ensina com clareza. 3 passos podem ajudar nesse processo. 1. Silêncio intencional. Não reagir de forma impulsiva às palavras que machucam. 2. Substituição consciente. Trocar mentalmente a frase negativa por uma positiva e verdadeira. 3. Vigilância constante. Estar atento para não permitir que a voz do passado continue ditando o presente. O que o estoicismo nos ensina sobre feridas. Marco Aurélio escreveu: "Se está no seu poder, por que deixar que algo externo perturbe a sua alma?" Isso não significa negar a dor. Significa entender que a permanência dessa dor, o sangramento contínuo, depende das escolhas que fazemos agora. Podemos alimentar a ferida com lembranças e repetições, ou podemos iniciar o processo de cicatrização, transformando a dor em força. Feridas emocionais não precisam ser condenações eternas. Muitas pessoas usam essas marcas como fonte de empatia e inspiração. Quem já foi ferido sabe como é importante oferecer palavras que curam. Você pode, hoje, transformar sua própria ferida em um lembrete de que as palavras têm peso. E, assim, passar a usá-las para fortalecer, não para destruir. Reflexão final do capítulo. Pense nas feridas invisíveis que você carrega. Quais foram as palavras que as causaram? E mais importante, que novas palavras você pode usar para iniciar a cura? Se deseja começar esse processo agora, escreva nos comentários: "Hoje escolho curar com palavras, começando por mim mesmo." Capítulo 4. O eco na mente. Algumas palavras não desaparecem quando são ditas. Elas permanecem. Circulam em nossa memória como um som que se recusa a morrer. E, às vezes, se transformam em um eco que nos acompanha por anos, repetindo-se silenciosamente, mesmo quando a voz original já está longe. O eco das vozes antigas. Quando somos crianças, nossa mente é como um gravador aberto, captando tudo ao redor. As vozes de pais, avós, professores e até de colegas se misturam, criando um narrador interno que, na vida adulta, continua nos guiando. Se essas vozes nos ofereceram palavras de incentivo, o eco será como um aliado. Você consegue. Não desista. Tenho orgulho de você. Mas se foram críticas constantes ou frases de desprezo, o eco pode se tornar um peso. Você nunca acerta. Você não é bom o suficiente. Para que tentar, se vai fracassar? O mais perigoso é que esse eco, quando negativo, deixa de precisar de quem o criou. Você mesmo passa a repeti-lo, e começa a acreditar que ele é sua própria voz. O perigo do eco invisível. O eco não é apenas um som repetido, ele molda comportamentos. Se, por anos, você ouviu que não é capaz, vai agir com mais cautela, ou nem tentar. Se cresceu ouvindo que não merece, pode se sabotar para confirmar essa crença. A neurociência mostra que o cérebro tende a buscar coerência entre o que acreditamos e o que fazemos. Ou seja, se o eco diz que você é limitado, você tenderá a agir de forma limitada, não porque realmente seja, mas porque se adaptou ao som que ouve por dentro. História real. Um novo som na mente. Em São Paulo, conheci um homem chamado Roberto que, após perder o emprego, começou a se repetir mentalmente: "Eu sou um fracassado.
Não dizia isso em voz alta, mas sua postura, seu olhar e até seu ritmo de fala carregavam esse peso. Sua esposa, percebendo, decidiu começar a deixar bilhetes espalhados pela casa. Confio em você. Você já superou desafios maiores. No início, Roberto achava bonitinho, mas não levava a sério. Com o tempo, percebeu que essas frases começaram a competir com o eco negativo que carregava. Até que, um dia, o som novo ficou mais alto que o antigo. E isso mudou tudo: sua autoconfiança, sua motivação e, eventualmente, seu trabalho. O método estoico para mudar o eco. Epicteto dizia: não é o que acontece com você que importa, mas como você reage. Podemos aplicar isso ao eco interno. Reconhecer. Identifique quais frases se repetem em sua mente. Questionar. Pergunte-se: isso é verdade? Essa voz me pertence ou é herança de alguém? Substituir. Crie conscientemente um novo conjunto de frases para repetir até que se tornem seu novo eco. Esse processo não é rápido, mas é libertador. Você está, literalmente, reeducando sua mente para ouvir outra melodia, criando um eco que fortalece. Não espere que as vozes externas mudem para só então mudar o eco interno. Você pode ser o autor dessa nova narrativa agora. Escolha frases que expressem coragem, possibilidade e valor. Não precisam ser longas, basta que sejam verdadeiras e repetidas. Com o tempo, o eco que hoje te enfraquece pode se transformar em um som que te sustenta. Reflexão final do capítulo. Pergunte-se: o eco que carrego me levanta ou me derruba? Se a resposta for negativa, saiba que você pode mudar a frequência. E como compromisso de transformação, escreva nos comentários: a partir de hoje, escolha o eco que quer ouvir. Se aprovarmos este capítulo, no capítulo 5, Linguagem e Destino, vamos aprofundar como o que dizemos e repetimos não apenas descreve nossa vida, mas literalmente molda o caminho que vamos percorrer. Capítulo 5, Linguagem e Destino. Costumamos pensar que as palavras são apenas uma forma de comunicação, um meio de expressar pensamentos. Mas a verdade é que elas não apenas descrevem a realidade, elas moldam a realidade. A forma como falamos sobre nós mesmos, sobre os outros e sobre o mundo cria um mapa invisível que guia nossas decisões, nossos relacionamentos e até nossos limites. O mapa que você constrói sem perceber. Quando você repete frases como "não adianta tentar", "a vida é assim mesmo" ou "eu não tenho sorte", está traçando rotas internas que te levam, inevitavelmente, para destinos restritos. Essas palavras são como placas de trânsito para a mente. Apontam para onde você pode ou não ir. Por outro lado, quando você adota frases como "sempre é um jeito", "eu posso aprender" ou "nada é impossível para quem persiste", está criando caminhos alternativos que antes nem pareciam existir. A linguagem que usamos diariamente não é neutra. Ela é direção. E como todo viajante sabe, a direção determina o destino. História real. A frase que mudou um futuro. Em Buenos Aires, conheci Marta, uma mulher que, após um divórcio doloroso, repetia para si mesma todas as manhãs: "não sirvo para o amor". Ela não percebia que, ao reforçar essa frase, estava fechando portas para novas relações. E não apenas no campo amoroso, passou a se isolar socialmente, a desconfiar de elogios e até evitar novas amizades. Um dia, conversando com uma amiga, ouviu algo que mudou tudo. Talvez não seja o amor que te abandonou. Talvez sejam as palavras que você escolheu. A partir daí, decidiu trocar sua frase matinal por "hoje me abro para receber amor". O mundo não mudou de repente, mas a maneira como ela interagia com as pessoas sim. E isso acabou mudando o resultado. Hoje, Marta é casada novamente, e diz que a chave não foi encontrar alguém especial, mas mudar o destino ao mudar as palavras. O que o estoicismo nos ensina sobre linguagem? Marco Aurélio escreveu: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Se nossos pensamentos são construídos com palavras, então a qualidade da nossa vida depende, em grande parte, da qualidade do nosso vocabulário interno e externo. O estoicismo não nega a realidade, ele nos convida a descrevê-la com clareza, mas sem abdicar da possibilidade de agir. Isso significa que você pode dizer: essa situação é difícil, mas seguir com "e eu posso encontrar uma solução". O perigo das frases herdadas. Em pequenas cidades, é comum ouvir expressões como: "aqui nunca acontece nada", "somos gente simples, nada muda", "é assim há gerações".
Essas frases, repetidas de geração em geração, se tornam verdades silenciosas que moldam não só indivíduos, mas comunidades inteiras. O estoico reconhece que é preciso respeitar a tradição, mas também entende que a forma como nomeamos o mundo pode limitar ou expandir nossas possibilidades nele. Reescrevendo o próprio destino. Um exercício poderoso é vigiar a linguagem que você usa todos os dias. Faça uma lista das frases mais frequentes que você diz para si mesmo ou para os outros. Pergunte-se: elas me aproximam ou me afastam da vida que quero? Se a resposta for negativa, comece a substituir, mesmo que no início soe estranho. Aos poucos, sua mente vai se adaptar ao novo vocabulário e seu mapa mental vai apontar para destinos mais amplos. Reflexão final do capítulo. Hoje, olhe para as palavras que saem da sua boca e para aquelas que ecoam dentro de você. Entenda que elas não são apenas descrições, são direções. E o destino para onde elas estão te levando depende das escolhas que você faz agora. Como compromisso, escreva nos comentários: minhas palavras apontarão para o destino que eu quero viver. Capítulo 6. O silêncio como escudo. Vivemos em um mundo barulhento. Palavras chegam de todos os lados, nas conversas, nas redes sociais, nas notícias, nos comentários que não pedimos. Algumas dessas palavras nos fortalecem, mas muitas outras, se as deixarmos entrar, podem desgastar lentamente nossa energia e corroer nossa paz interior. O mal entendido cultural sobre o silêncio. Em muitas culturas, incluindo a brasileira, o silêncio às vezes é interpretado como fraqueza, submissão ou falta de argumento. Se não respondemos, pensam que estamos concordando ou que não temos coragem de nos defender. Mas o estoicismo nos ensina outra perspectiva. O silêncio não é ausência de resposta. É a escolha consciente de não alimentar o que não vale a pena. Epicteto já dizia: não é necessário responder a tudo. Nem toda provocação merece a sua energia. Nem toda crítica merece a sua voz. Quando responder alimenta o problema. Responder a um ataque verbal pode até parecer uma defesa legítima, mas muitas vezes é exatamente o que o outro espera para continuar o conflito. É como soprar ar em uma brasa. Quanto mais sopra, mais ela se espalha. Se você escolhe o silêncio, não é que esteja se rendendo, você está deixando que aquela brasa se apague por falta de combustível. História real. A lição da mãe sábia. Em Bogotá, um homem chamado Felipe abriu um pequeno negócio de comida. Logo nos primeiros meses, foi alvo de comentários maldosos. Essa comida é cara demais. Vai fechar em menos de um ano. Felipe ficava tentado a responder a todos, defendendo seu trabalho. Até que um dia, sua mãe lhe disse: meu filho, se cada vez que um cachorro latir você parar para explicar que não é um ladrão, nunca vai chegar ao seu destino. Ele entendeu. Passou a filtrar as críticas, respondendo apenas as construtivas e deixando que o resto morresse no ar. Com o tempo, os comentários negativos diminuíram, e o negócio cresceu. O silêncio como observação. O silêncio também é uma oportunidade para observar. Quando não reagimos de imediato, conseguimos perceber qual é a intenção real por trás das palavras. Isso vem de alguém magoado, invejoso ou apenas mal informado? Essa opinião é útil ou apenas barulho? Esse espaço entre ouvir e responder é onde nasce a sabedoria. O silêncio no mundo digital. Na era das redes sociais, onde comentários agressivos podem vir de desconhecidos, o silêncio é ainda mais valioso. Responder a todos é desperdiçar energia com quem talvez só queira provocar. Ignorar, nesse caso, é proteger seu foco e sua paz. Quando o silêncio fala mais alto que as palavras. O silêncio também pode ser um ato de autoridade moral. Em discussões vazias, ele é um lembrete de que não precisamos provar nada a quem não quer ouvir. Em momentos de injustiça, ele pode ser o intervalo necessário antes de uma ação certeira. Reflexão final do capítulo. Hoje, pergunte-se: quantas batalhas desnecessárias eu enfrento apenas porque não consigo suportar o silêncio? Talvez a paz que você procura não esteja em vencer todas as discussões, mas em escolher quais merecem sua voz e quais merecem apenas o seu silêncio. Como compromisso, escreva nos comentários: hoje uso o silêncio como escudo para proteger a minha paz. Capítulo 7. A arte de falar com propósito. Falar é fácil. Basta abrir a boca e deixar as palavras saírem. Mas falar com propósito, isso é raro. Requer consciência, responsabilidade e um profundo respeito pelo impacto que nossas palavras têm sobre os outros.
O perigo da fala descuidada. No dia a dia, é comum que conversemos de forma automática, especialmente em culturas calorosas como a nossa, onde há sempre espaço para uma piada, um comentário rápido ou um ditado popular. Isso cria proximidade, mas também abre espaço para frases que ferem disfarçadas de brincadeira e críticas lançadas sob o pretexto de sinceridade. O problema é que, quando a palavra sai, não há como voltar atrás. Você pode pedir desculpas, mas não pode apagar completamente o que foi dito. E o impacto de uma frase mal colocada pode durar muito mais do que o momento em que foi pronunciada. O que o estoicismo nos ensina? Sêneca escreveu: a palavra é o espelho da alma. Se as nossas palavras são confusas, provavelmente nossa mente também está. Se são firmes e compassivas, é provável que nosso interior esteja alinhado. Para o estoico, falar com propósito significa passar cada frase por um filtro interno. 1. É verdade. 2. É necessário. 3. Vai contribuir para o bem de quem ouve. 4. Está alinhado com a pessoa que eu quero ser? História real. O professor que nunca respondia na hora. Em Valência, havia um professor conhecido por uma peculiaridade. Ele nunca respondia a perguntas importantes no momento em que eram feitas. Sempre dizia: deixe-me pensar, e amanhã te respondo. No início, os alunos achavam que era falta de conhecimento. Com o tempo, perceberam que era um exercício de prudência. Ele queria ter certeza de que cada palavra só fosse precisa, útil e justa. Esse hábito não apenas tornava suas respostas mais profundas, como também ensinava, pelo exemplo, que o silêncio e a reflexão são parte do ato de falar com propósito. O efeito transformador de uma palavra consciente. Falar com propósito não exige discursos longos. Às vezes, uma única frase, dita no momento certo, pode salvar um relacionamento, motivar alguém a continuar ou acalmar um coração ansioso. Um "eu estou com você" dito no instante exato pode ser mais poderoso que um texto inteiro. Uma palavra de gratidão genuína pode restaurar vínculos que estavam se quebrando. Praticando falar com propósito. Você pode treinar esse hábito da seguinte forma. Pense antes de falar, mesmo em situações rápidas, permita-se um segundo de pausa. Evite palavras vazias. Substitua frases automáticas por expressões mais conscientes. Observe o impacto. Perceba como a outra pessoa reage às suas palavras e ajuste conforme necessário. Reflexão final do capítulo. Antes de abrir a boca, pergunte-se: o que vou dizer constrói ou destrói? Falar com propósito não significa falar menos, mas falar melhor. Transformar a comunicação em um ato de cuidado e intenção é uma das maiores formas de respeito que podemos oferecer. Como compromisso, escreva nos comentários: minhas palavras terão propósito e intenção para construir, nunca para ferir. Capítulo 8. Palavras que alimentam a alma. O corpo precisa de comida e água para sobreviver. Mas a alma precisa de palavras que nutrem. Palavras que fortalecem, que iluminam, que lembram alguém que ele ainda é capaz de sonhar e de continuar, mesmo quando tudo parece desmoronar. A dieta emocional. Assim como escolhemos o que comer para cuidar do corpo, precisamos escolher as palavras que consumimos, e também as que oferecemos, para cuidar do nosso interior. Desde a infância, vamos formando uma dieta verbal. Alguns de nós crescemos ouvindo frases nutritivas. Tenho orgulho de você. Você consegue. Estou ao seu lado. Outros receberam, com mais frequência, palavras pobres ou até tóxicas. Você não serve para isso. Melhor não tentar. Você nunca vai mudar. E, assim como uma má alimentação física enfraquece o corpo, uma dieta verbal pobre enfraquece a alma. História real. A frase que salvava dias inteiros. Em Granada, conheci Dona Mercedes, uma senhora de 84 anos com um hábito encantador. Toda vez que alguém entrava na sua casa, fosse vizinho, parente ou até o carteiro, ela dizia: que alegria te ver, é sempre um presente. Perguntei de onde vinha esse costume e ela me contou que, na juventude, viveu tempos de guerra e escassez. Nesses anos duros, percebeu que uma palavra de afeto podia ser tão vital quanto um pedaço de pão. Desde então, decidiu que ninguém sairia da presença dela sem levar algo que alimentasse o coração. O que alimenta de verdade. Palavras que nutrem não são apenas elogios. Às vezes são lembretes de esperança. Isso também vai passar. Às vezes são advertências amorosas. Cuide da sua paz como cuida da sua saúde.
O estoicismo nos ensina que não se trata de adular, mas de oferecer o que realmente fortalece o outro. E, para isso, é preciso olhar para além das aparências e perceber o que a pessoa precisa ouvir naquele momento, filtrando o que entra. Se queremos uma alma forte, não basta oferecer palavras nutritivas. Precisamos proteger-nos contra as que enfraquecem. Isso significa limitar a convivência com ambientes e conversas dominados por queixas, críticas e desesperança. Não é questão de viver em negação da realidade, mas de evitar uma exposição constante a palavras que corroem. Assim como não bebemos água contaminada, não devemos beber palavras que envenenam a mente. Praticando a nutrição verbal. Você pode começar hoje. 1. Escolha conscientemente uma frase que alimente e repita-a para alguém que precisa. 2. Ao ouvir algo negativo, pergunte-se: isso realmente merece espaço no meu coração? 3. Faça um inventário das palavras que você mais usa e veja se elas são alimento ou peso para os outros. Reflexão final do capítulo. A alma floresce quando é alimentada com palavras que trazem vida. E, assim como o corpo se fortalece com uma boa nutrição, a alma se torna mais resiliente quando cercada de frases que encorajam e inspiram. Como compromisso, escreva nos comentários: hoje vou oferecer palavras que alimentam e fortalecer minha própria alma com o que me constrói. Capítulo 9. O veneno disfarçado. Nem todo veneno vem em garrafas escuras ou com rótulos de alerta. Na linguagem humana, há venenos sutis, que chegam disfarçados de brincadeira, de conselho ou até de carinho. São palavras que, na superfície, parecem leves ou inofensivas, mas que, por dentro, corroem lentamente a autoestima e a confiança de quem as recebe. Quando a piada fere mais que um insulto. Quantas vezes já ouvimos frases como: não é por mal, mas... estou só brincando, não leve a sério. Com esse rosto, pelo menos você tem senso de humor. Essas palavras, muitas vezes ditas em tom de riso, podem marcar profundamente. O problema é que, por virem revestidas de suposta leveza, baixamos a guarda e deixamos que elas entrem sem resistência. E, uma vez dentro, começam a envenenar silenciosamente. História real. A comparação que se tornou sombra. Um jovem de Quito me contou que, em toda reunião de família, seu tio dizia entre risos: você nunca vai ser tão trabalhador quanto seu pai. Todos riam. Para ele, era apenas uma piada de mesa. Mas para o sobrinho, aquilo se transformou em uma sombra constante. Anos depois, já adulto, percebia-se sempre inseguro no ambiente de trabalho, carregando a sensação de que nunca faria o suficiente. Não percebia que essa insegurança vinha, em grande parte, de uma frase aparentemente inocente, mas que funcionava como veneno repetido em pequenas doses. O veneno que nasce em nós mesmos. Esse veneno nem sempre vem de fora. Muitas vezes, nós mesmos nos envenenamos com autocríticas disfarçadas de realismo. Eu nunca vou ser tão bom quanto os outros. Não adianta tentar, sempre falho. Essas frases parecem pequenas, mas repetidas diariamente se tornam uma intoxicação interna. E o pior é que, por sermos nós mesmos os emissores, dificilmente questionamos sua veracidade. O olhar estoico sobre o veneno. Epicteto nos alerta a não aceitar qualquer impressão como verdade. Da mesma forma, não devemos aceitar qualquer palavra como inocente apenas porque veio envolta em riso ou familiaridade. O veneno mais perigoso é o que bebemos sem perceber. Por isso, é preciso discernimento. Reconhecer quando uma frase traz mais dor do que humor. Questionar se a intenção por trás da palavra é de fato construtiva. Estabelecer limites claros para não permitir que esse veneno continue sendo servido. Arrancando a erva daninha. Um jardineiro não deixa a erva daninha crescer só porque é pequena. Ele sabe que, se ignorada, ela pode sufocar todo o jardim. Assim também devemos agir com as palavras. Cortar desde cedo aquelas que carregam veneno, mesmo que disfarçadas de brincadeira. Isso pode significar responder com firmeza, mudar de assunto ou simplesmente decidir internamente: essa palavra não me define. Reflexão final do capítulo. Hoje, olhe para as palavras que você mais ouve e as que você mesmo repete. Pergunte-se: são alimento ou veneno? E lembre-se, você tem o direito e o dever de proteger seu coração contra frases que, mesmo disfarçadas de riso, roubam sua força. Como compromisso, escreva nos comentários: não aceito veneno disfarçado. Escolho palavras que fortalecem. Capítulo 10. O diálogo interior.
A voz mais poderosa que você vai ouvir na vida não é a de seus pais, nem de seus mestres, nem de seus amigos. É a sua própria voz. Não a voz com que fala aos outros, mas a que fala dentro da sua mente quando ninguém mais está ouvindo. Esse diálogo interior é o narrador da sua história, o juiz das suas escolhas e, muitas vezes, o arquiteto do seu destino. O peso da voz interna. Podemos até fingir que não ligamos para o que os outros dizem, mas dificilmente conseguimos ignorar o que nós mesmos repetimos em silêncio. Se essa voz é encorajadora, você caminha com firmeza mesmo em dias de tempestade. Se essa voz é crítica e dura, você tropeça até em caminhos planos. Eis o perigo. Muitas vezes essa voz não é totalmente nossa. É o eco de frases que ouvimos na infância, de críticas que nos marcaram, de comparações que nunca esquecemos. Sem perceber, passamos a emprestar nossa boca interna a vozes que nem deveriam estar lá. História real, o diário que revelou a ferida. Em Santiago do Chile, uma mulher chamada Teresa se deu conta de como sua voz interna era cruel. Durante anos, repetia mentalmente: "Não sou boa o bastante." Ela havia construído uma carreira, formado uma família, conquistado muitas coisas, mas nada parecia suficiente diante daquela frase. Um terapeuta pediu que ela escrevesse em um diário tudo o que sua voz interior dizia. Depois, perguntou: "Você falaria assim com a sua melhor amiga?" Teresa ficou em choque. Jamais falaria. E foi aí que percebeu que estava se tratando de um jeito que não aceitaria de ninguém. A partir de então, começou um novo hábito. Toda vez que sua voz interior dizia algo negativo, ela respondia com uma frase consciente e construtiva. "Não sou suficiente" se transformava em "hoje faço o melhor que posso, e isso é suficiente." Pouco a pouco, a ferida começou a cicatrizar. O olhar estoico sobre a voz interna. Marco Aurélio escreveu: "A vida de um homem é o que seus pensamentos fazem dela." Se nossos pensamentos são formados por palavras, o diálogo interior é o rio de onde bebemos todos os dias. E esse rio pode estar cristalino ou envenenado. O estoicismo nos convida a sermos vigilantes guardiões do que repetimos para nós mesmos. Isso significa questionar, reavaliar e, quando necessário, substituir. Como transformar o diálogo interno? 3 passos práticos podem ajudar. 1. Perceba. Anote ou observe quais frases você mais repete para si. 2. Questione. Pergunte: essa frase me aproxima ou me afasta da vida que quero? 3. Substitua. Crie conscientemente novas frases para ocupar esse espaço. Assim, você começa a reescrever o roteiro que sua mente narra diariamente. A força da repetição. Não espere resultados imediatos. Da mesma forma que uma frase negativa repetida por anos moldou sua mente, uma frase positiva também precisa de tempo para criar raízes. Mas cada vez que você escolhe conscientemente o que dizer a si mesmo, está fortalecendo uma nova identidade. Reflexão final do capítulo. Hoje, observe: o que eu me disse em silêncio desde que acordei? Essa pergunta simples pode revelar muito sobre o caminho que você está trilhando. Como compromisso, escreva nos comentários: meu diálogo interior será minha maior fonte de força. Capítulo 11. A palavra como ato espiritual. As palavras não são apenas sons que atravessam o ar. Elas são atos. Atos que podem ser tão sagrados quanto uma oração, tão decisivos quanto uma promessa, tão transformadores quanto um ritual. Em muitas culturas, incluindo a nossa, existe a intuição de que aquilo que se pronuncia carrega poder. Não por acaso, bênçãos são ditas em voz alta, juras de amor são seladas com palavras, votos políticos são feitos diante do público e até a despedida final de alguém vem acompanhada de frases que ficam eternamente na memória. O ser humano sempre soube: falar é agir. A espiritualidade na palavra. Na tradição popular latino-americana, não é raro ouvir: não diga isso, vai atrair coisa ruim. Ou, que suas palavras sejam de luz. Mais do que superstição, essas expressões revelam uma verdade profunda: as palavras liberam energia no mundo. Elas não se limitam ao ouvido que as recebe, elas ecoam, moldam ambientes, influenciam emoções, criam realidades. O olhar estoico sobre a palavra. Marco Aurélio escreveu: que o que você disser seja o mesmo que pensa, e que o que pensa seja digno de um homem bom. O estoico entende que falar não é apenas comunicar, é manifestar virtude. Cada frase deve estar alinhada com a justiça, com a verdade e com a intenção de não ferir sem necessidade. Assim, falar se torna um ato espiritual porque conecta pensamento,
palavra e ação em um mesmo eixo. História real. A consagração das manhãs. Em Cusco, conheci um homem simples que tinha um ritual diário. Todas as manhãs, antes de sair de casa, pronunciava em voz alta 3 frases. Hoje caminharei com calma. Hoje agirei com justiça. Hoje falarei com verdade. Ele não via isso como autoajuda, mas como uma forma de consagrar o dia. Dizia que, ao falar, estava firmando um compromisso não apenas consigo, mas com Deus, com sua família e com a própria vida. Essas palavras, repetidas com intenção, se tornaram um pilar em sua conduta. E quem convivia com ele confirmava. Sua serenidade, sua honestidade e sua clareza eram frutos de um pacto verbal que fazia todas as manhãs. O silêncio também é ato espiritual. Não é apenas o que dizemos que carrega peso, mas também o que escolhemos não dizer. Às vezes, a maior prova de respeito, amor ou fé é justamente calar diante de algo que poderia ferir. Esse silêncio não é vazio, é reverência. É reconhecer que nem toda verdade precisa ser dita em voz alta, e que até o silêncio pode ser sagrado. Como tornar a palavra um ato espiritual? Intenção. Antes de falar, pergunte-se: isso constrói ou destrói? Alinhamento. Faça suas palavras refletirem seus valores mais elevados. Consciência. Trate cada frase como se fosse um tijolo no templo da sua vida. Quando você se torna consciente do poder espiritual da sua palavra, começa a medir melhor o que pronuncia e, com isso, transforma sua própria presença no mundo. Reflexão final do capítulo. Hoje, reflita. Se cada palavra que eu pronuncio fosse uma oração, eu estaria criando bênçãos ou maldições? Como compromisso, escreva nos comentários. Escolho tratar minhas palavras como atos sagrados. Capítulo 12. Forjar um legado de voz. Um dia, nossas vozes vão se calar, mas as palavras que pronunciamos continuarão ecoando. Elas viajarão pela memória de filhos, netos, amigos, colegas, talvez até de pessoas que nem conhecemos, mas que foram tocadas por algo que dissemos. O verdadeiro legado não é apenas o patrimônio material que deixamos, mas as marcas invisíveis que nossas palavras imprimem na vida de outros. As palavras que atravessam gerações. Em muitas famílias latino-americanas, há frases que passam de geração em geração. Um avô que dizia sempre: honestidade é a melhor herança, pode plantar uma semente que floresce em netos que nunca chegaram a conhecê-lo pessoalmente. Da mesma forma, frases negativas também viajam no tempo. Um comentário de desprezo dito a um filho pode ecoar décadas depois, influenciando até netos que não sabem de onde veio aquele peso silencioso. Isso mostra o poder que temos. Podemos deixar correntes ou chaves, veneno ou alimento, sombras ou luz, tudo através das palavras. História real. A professora que deixou bússolas. Em Guadalajara, conheci uma professora aposentada, Dona Isabel. Durante 40 anos de sala de aula, ela não apenas ensinou matemática, mas repetia constantemente frases como: trate todos com a mesma dignidade. Sempre há algo novo a aprender. Anos depois, já aposentada, começou a receber cartas de ex-alunos. Muitos não agradeciam apenas pelas aulas, mas por aquelas frases que haviam se tornado bússolas de vida. Alguns diziam que escolheram profissões, reconstruíram relacionamentos ou superaram crises lembrando-se das palavras que ela repetia em sala. Esse é o poder de um legado de voz. Permanecer, orientar, fortalecer, mesmo quando a pessoa que o disse já não está mais presente. O olhar estoico sobre o legado. Sêneca escreveu: a vida é longa se você souber usá-la. E poderíamos acrescentar: a vida se prolonga nas palavras que escolhemos deixar para trás. Para o estoico, cada palavra é uma contribuição para o logos, a ordem racional do universo. Portanto, falar com responsabilidade não é apenas um ato momentâneo. É uma forma de participar conscientemente da construção do mundo que deixaremos para os que virão depois. Construindo um legado no cotidiano. Não é necessário escrever livros ou fazer discursos famosos para deixar um legado verbal. Ele se constrói no cotidiano. No modo como você saúda seu vizinho. Na forma como consola um amigo em dor. Nas palavras que usa ao corrigir um filho. Nas frases que escolhe quando enfrenta uma injustiça. Cada palavra é uma pedra na construção do edifício invisível que outros herdarão de você. Um exercício de consciência. Pergunte-se: se alguém lembrasse de mim apenas pelas minhas palavras, qual seria essa lembrança? Seria de alguém que encorajava ou que diminuía? De alguém que espalhava esperança ou medo? De alguém que fortalecia ou que envenenava?
Ainda há tempo de mudar a resposta. Cada nova frase que você pronuncia pode reforçar ou reescrever o legado que está deixando. Reflexão final do capítulo. O amanhã não está garantido. Por isso, trate cada palavra de hoje como se fosse parte do legado que permanecerá quando você não estiver mais aqui. Como compromisso, escreva nos comentários: quero que minhas palavras sejam lembradas como luz. A última palavra que você escolhe. Chegamos ao fim desta jornada sobre o poder das palavras. Percorremos juntos caminhos de luz e de sombra. Vimos como palavras podem ser sementes ou ervas daninhas, correntes ou chaves, alimento ou veneno, silêncio ou canção. Aprendemos que não são apenas sons que se perdem no ar, mas forças invisíveis que moldam destinos inteiros. E talvez a maior lição de todas seja esta: a última palavra que você escolhe tem poder de transformar até as marcas mais antigas. A palavra final pode reescrever o passado. Lembro da história de um ancião em Córdoba, que passou anos afastado do filho. No leito de morte, pediu para vê-lo. Não falou de culpas, não reabriu feridas, não justificou erros. Apenas disse: "Eu te perdoo, filho." 3 palavras. Não apagaram o passado, mas mudaram para sempre a memória deixada. Naquele instante, sua última palavra se tornou um legado de amor, e não de rancor. O poder da escolha diária. Você pode ter semeado palavras duras até ontem. Pode ter ferido sem perceber. Pode ter repetido frases que hoje se arrepende. Mas nada disso o impede de começar, a partir de agora, a escolher de forma diferente. Cada palavra dita daqui em diante pode ser um tijolo de cura, uma ponte de reconciliação, um farol de esperança. Não importa se são grandes discursos ou pequenos gestos do cotidiano, o que importa é a intenção e a consciência com que você fala. Seu legado começa hoje. O mundo não precisa apenas de ideias brilhantes ou de ações grandiosas. Precisa de pessoas que usem suas palavras como instrumentos de paz e transformação. Pense por um momento. Que lembrança você quer deixar quando sua voz se calar? Que palavras quer que ecoem quando já não estiver presente? A resposta está no que você começa a dizer agora. Compromisso final. Antes de encerrar, quero te convidar a um ato simbólico, mas poderoso. Escreva nos comentários: desde hoje, minhas palavras serão luz. Que não seja apenas uma frase, mas um compromisso. Um pacto com você mesmo, com sua família, com seus amigos e com todos que cruzarem o seu caminho. E se esta mensagem tocou o seu coração, inscreva-se no canal Tesouros Literários. Todas as semanas, traremos reflexões profundas, histórias inspiradoras e palavras que possam alimentar sua alma e fortalecer sua mente. Ative as notificações para que nenhuma dessas sementes se perca no vento. Porque, no fim, as palavras que você escolhe hoje são o eco que os outros carregarão amanhã. E você tem o poder de decidir se esse eco será sombra ou claridade, peso ou liberdade, veneno ou alimento. Que a sua última palavra, sempre, seja de vida, de esperança e de luz.